Olá, sejam Olá. bem-vindos. Olá, hoje temos como convidadas a Sandra Abelha, como podem já ter ouvido. A sessão de hoje é sobre os jogos pedagógicos no ensino. Queres dizer já alguma coisa? Sim, Ok. que isto é uma continuação do podcast anterior, portanto, Uhum. se ainda não o ouviram, vão ouvir. Exato. Que Ouçam. é Educação Não Formal no Ensino. Uhum. E os jogos pedagógicos podem ser considerados uma educação não formal. Exatamente, os jogos pedagógicos são uma parte da educação não formal. Uhum. São tipo 2% da educação não formal. E quais é que são os objetivos dos jogos educativos em termos de educação? Os jogos objetivos, muito resumidamente, estimulam e favorecem a tua aprendizagem. Ou Uhum. seja, tu através de jogos consegues explicar ou aprender determinado tema e ao mesmo tempo constróis a tua personalidade e estás a socializar com os teus colegas. Porque em conjunto, ó, a gente sabe que há jogos pedagógicos que são individuais, mas aqui o objetivo é arranjar jogos pedagógicos em grupo. É para estimular aqui a socialização e envolvência com os teus pares. Hum. E qual é a diferença entre um jogo lúdico e um jogo didático? O jogo lúdico, como é que é de explicar? Olha, boa pergunta. Isso é uma excelente pergunta porque muita gente confunde os jogos pedagógicos e os jogos lúdicos. Os Hum, jogos lúdicos é o que eu e tu fazemos em casa, ou num café, ou por exemplo, vamos para a rua e jogamos à bola. Isto é um jogo lúdico. Depois uhum, tu tens os jogos pedagógicos, que o objetivo é tu aprenderes algo. Tu tens prazer sobre algo, mas ao mesmo tempo estás a aprender. Até podes estar no café à mesma, mas hum. estás a aprender determinada matéria. Essa é a diferença. E eu vou dar um exemplo de um jogo. É o Sim. Cortex. Ah, eu comprei esse jogo para oferecer ao meu namorado, porque ele gosta muito de jogos de memória. Uau, ok. E esse jogo pode ser considerado lúdico ou didático, vá, ou pedagógico. Porque Ah, aquele jogo desenvolve memória, concentração. Depende, pode ser os dois. Lúdico se for utilizado sem contexto, se for Uhum, só utilizado só para jogares. Pode ser pedagógico se o teu objetivo for, por exemplo, tu melhorares a memória em relação a algo. uhum. Podem ser ambos. Por isso é que, por exemplo, aqui uma volta rápida, os jogos tradicionais são muito bons para ambas as áreas, tanto para os jogos didáticos como para os jogos lúdicos. Desenvolvem as duas partes. Se calhar se Exatamente, metes um bocadinho de competição e assim mais de pressão, torna-se o jogo mais lúdico. Se calhar exato. meteres para a área de ensinar, torna-se um bocadinho mais É didático. pedagógico, exato. Tu podes usar os jogos, até o simples, o peixinho das cartas. Pode Hum, ser utilizado como, por exemplo, aprendes a matemática. interessante. Nunca vi o jogo do peixinho para ensinar matemática. Tens, é a forma como tu os utilizas é que vão fazer deles aos jogos apenas lúdicos ou jogos lúdicos e pedagógicos. Hum, Ou só pedagógicos, depende, né? ok. Mas E onde diz, é que diz. surgiram estes jogos pedagógicos ou Era mesmo, educativos? era mesmo isso que eu te ia buscar. Nós hoje em dia usamos os. Houve aqui uma fase. Houve a fase dos jogos de tabuleiro e dos jogos tradicionais, como o peão, O a xadrez? Né? macaca, o xadrez. Depois, entretanto, apareceram as tecnologias, né? Os jogos de computador, e perdeu-se um bocado. E agora parece que a sociedade está a voltar para trás. Para trás quer dizer, está a querer voltar um bocadinho aqui à questão dos tabuleiros, jogos de tabuleiros, aos jogos de cartas. Mas sabes o que é curioso? É que nós pensamos, isto foi uma invenção do século XX ou do século XXI. Mas Uhum. não. Os jogos já eram utilizados ahm, desde da Grécia e da Roma Antiga. E Porque isso é só o que sabemos, porque está registado. os que sabemos está registado, exato. Possivelmente as antigas civilizações também usavam. Isto,
Mas isto é fabuloso quando a gente começa a pensar nos jogos. É pá, mas tão posterior? Tão posterior não, peço desculpa, tão anterior? Sim. Então, se nós virmos bem, os próprios gregos e os próprios romanos, né? Essas as civilizações usavam muitos jogos como forma lúdica, mas também como forma de aprender, Hum, porque eram civilizações também um pouco violentas, né? sim, E isto era usado também como uma forma de reduzir essa violência e de preparar para a vida adulta as pessoas. acho que eles tinham uma maneira muito tática de, ah, em termos de jogos e dar-te outras maneiras, vá, espetáculos, para te tentar tirar da parte da violência. Exato. Também temos que. Os Exato. romanos tinham muitas táticas, sabe? Sim, O Coliseu foi feito para tentar. exato, mas são coisas diferentes. Por exemplo, depende também do grau em que tu estavas, né? Do Uhum, grau social. Mas sim, pronto, isso são outras épocas e ainda bem que a gente evolui nesse sentido. sim, E depois agora grande e- parte das pessoas tem acesso a isto. sim, hoje em dia tu tens de ter o ensino obrigatório, né? Sim, Tens de ter pelo menos jogos na, nas aulas, nem que seja nas de educação física, que também há jogos. uhum. Os jogos não é só estes tradicionais que a gente está a falar, também há jogos físicos que também podem ser considerados como jogos educativos. Ou até mesmo danças. Vá. Danças, sim, exato. Mas o que é interessante aqui dizer é que, como a gente vê hoje a parte dos jogos, né, no ensino, é muito o ideal humanista do século XVIII, em que Hum. eles eram mesmo. Estes jogos eram restritos à educação de nobreza, vá, dos príncipes, dos nobres ali, da, durante da Revolução Francesa. Mas depois começou-se, parece que a disseminar por todos, porque perceberam-se que faz sentido. Faz Uhum. sentido a própria população aprender através dos jogos. E depois tens, já no século anterior, né? com, com Lev Vygotsky, eu peço desculpa se estou a dizer o nome mal, eu nunca acerto. Os nomes são Ahm, estranhos de pronunciar. sim, que perceberam um bocadinho o que é os jogos num ambiente de ensino e aprendizagem, e aí é que se começou a levar mesmo muito a sério. Este tipo ah, de aprendizagem. Exato, este pensamento teórico vá, e também foi muito sobre as correntes que havia na altura. Tens esta corrente, depois tens a de Maria Montessori, que também acreditava na adaptação do ensino à criança através de jogos, através da educação não formal, Uhum. e todas estas correntes que vinham a surgir no início do século XX, vá, fins do século XVIII, do século XIX, depois do século XX, culminaram no que a gente tem o ensino hoje. Isto Tu paraste de não falar é de só, repente. não é só daqui, né? Como eu expliquei, desculpa, não é só daqui. Como eu tinha referido, vem muito anterior a isso, né? Mas Uhum. depois isto, a evolução é mesmo isto, é a gente Trazer ver o que coisas faz, antigas. exato, trazer coisas antigas e melhorá-las conforme as necessidades que existem hoje em dia, né? Uhum. E tu falaste de jogos tradicionais. Qual é a importância de trazer os jogos tradicionais para a educação? Olha, é giro, porque eu digo sempre é giro porque é realmente giro. Isto é uma área tipo fantástica. E para mim, ficava aqui horas a falar só de jogos Uhum. educativos. Os jogos tradicionais são fantásticos porque, por várias razões. Uma, tu consegues ir buscar, por exemplo, as crianças são muito educadas pelos avós. Uhum. E tu consegues passar esta tradição e uma memória que eles têm da época deles quando eram crianças para os netos. E que muitas das vezes, como não conseguiram passar para os filhos, acabam por passar para os netos por ter muito mais tempo para estar com eles, para brincar com eles. Depois, outra, estás a apresentar uma parte da história da nossa sociedade. Estás a ensinar a história do que é que foi a sua
comunidade há uns tempos e as suas tradições e os seus valores. E depois, tem jogos tradicionais que acabam por desenvolver mesmo integralmente a criança porque facilitam que tu melhores a cognição, ajuda-te na socialização, ajuda-te na tua motricidade fina, porque tem jogos que precisas de usar muito as mãos Uhum. para jogares. Começas a ter consciência corporal, por exemplo, na macaca ou no jogo da corda que tens que saltar, que estão duas pessoas a rodar Saltar à e tu corda. tens que saltar. Sim. Ok. Começas a ter aqui. Isto são jogos muito completos, porque vai desde a parte mais pessoal e interna, né, que é parte da questão da Uhum. família, até à parte mesmo da aprendizagem e da parte mais aberta à sociedade. Vá. São muito interessantes os jogos tradicionais e é pena não serem usados mais nas escolas. Eu acho que aqui em Évora, a Câmara Municipal, este mês, tem andado a ir às escolas fazer jogos tradicionais. Ah, isso é E fantástico. eles têm andado aí a fazer isso muito. Que bom, isso é fantástico. Tenho andado a ver pelas redes sociais deles. Uh, Maneira maravilhosa para partilhar estas coisas. Sim, isso é fantástico. Eu por acaso não sabia, ando assim, ando um pouco. Aérea. Olha, preciso de um jogo tradicional também, Precisas também de um para te para me distrair um focar. bocadinho. Sim, e do nosso dia a dia, porque isto não pode ser só trabalho. Olha, os jogos educativos não para isso. Distraem-te do que estás a aprender naquele Uhum. momento, Enquanto aprendes. tornam a, enquanto aprendes. Ou seja, tu estás a aprender, mas não estás a perceber que estás a aprender. Maravilha. É assim que as pessoas gostam de aprender. Sem saber. Exatamente. Sem saberem. Ahm, e o que é que há jogos e há passatempos? Qual é a diferença entre os dois? Tu tens, por exemplo, um passatempo, que a gente chama de atividade prática. Uhum, Pode ser o que tu fazes no teu dia a dia. Também te ajuda a nível mental, porque é o que tu gostas, é o que tu gostas, mas é uma coisa mais pessoal. Não uhum, estás a aprender, mas não estás a aprender de forma formal. Estás a aprender algo, por exemplo, que tens a culinária. uhum, Imagina, tu gostas muito de cozinhar, chegas a casa. Eu todos os dias gosto de fazer um bolo. Isso é um passatempo. Ou eu todos os dias gosto de ir para a rua tirar a fotografia. uhum, E depois tens as atividades mais intelectuais, como ler, como escrever, ah, que são mesmo jogos pedagógicos, como por exemplo, xadrez, também dá para aprender, mas também pode ser uhum. muito lúdico. Sim, pode estar a fazer Por só isso é que, porque. exato, por isso é que o passatempo há muita confusão aqui entre o passatempo e os jogos por causa disso. Porque um jogo pedagógico acabas por estar a divertir tanto que se calhar até acabas por levar aquilo para casa. Mas Uhum, aquilo foi um jogo pedagógico que tu aprendeste na escola. Mas quando o levas para casa e o começas a fazer com a tua família, já se torna um passatempo. é uma Logo tens maneira de teres os dois, às vezes. Exato. Mas isto é muito X porque tu consegues convencer uma criança Uhum, ou um aluno de que aquele jogo. Convencer não, mas tu metes a criança a jogar e ao início vais ter sempre aquela barreira, vais ter sempre aquela resistência do género. Ah, eu não quero, isso é isso não é para aborrecido. mim, isso é aborrecido. E depois começam a jogar e Depois parece gostam. que os olhos deles até brilham quando começam a perceber o jogo e a jogar com os amigos e a criar ali uma ligação de partilha. Uhum, Até que acabam por levar para casa e depois tu tens um pai a dizer-nos assim: Ah, o meu filho ontem levou-me um jogo e isto é muito interessante. E tu uhum. pensas: Olha, ainda bem, Boa. boa. Jogue com ele. Divirtam-se. Sim, isto é fantástica. E melhora a tua memória a 100%. Quer dizer, estou a exagerar, né? Como é óbvio, mas Uhum. melhora a tua memória. E tens alguns exemplos assim de jogos tradicionais que já façamos ou podemos começar a fazer? Olha, tens um jogo tradicional que eu gosto muito e que
quase ninguém joga, que é o peão. Eu não sou grande I as, mean, mas adoro. nós jogávamos com Beyblades. Porque tens de ter a destreza do movimento do pulso e de puxares a corda e aquilo rodar. Aquilo é fantástico. Depois tens o xadrez, né? Uhum. Que acho que toda a gente conhece, e as damas. Depois tens Um o jogo do muito saco. intelectual. Sim. Esse já é mais para matemáticas, é já para memórias e, Não é? e- É se metermos, é para toda a gente. sim, é para toda a gente, sim. Mas trabalha Outra outro lado, mecânica. outra mecânica nossa. Depois tens o trava-línguas, que é fantástico. Para quem tem dificuldades em se expressar, o Uhum. trava-línguas. E depois tens o. Como é que se chama? O sapinho. Aquele que o sapo sai pelo buraquinho e que tu tens que lhe bater com. Isto parece mal hoje em dia estar a dizer isto. Com o pau. Uhum. Não sei se lembram deste que é um jogo sem madeira, Normalmente isso há em nas feiras. feiras. Nas Uhum. feiras costuma haver muito. Normalmente aí é com toupeiras, né? Com Essa, sapos. pronto, o nosso é com sapinhos. Com Ah, sapinho verde muito nossa bonito. versão. Temos a nossa versão do jogo da toupeira. Sim, a gente tem a nossa versão na associação diferente. E depois tens o jogo da malha, que também pessoalmente é o meu Uhum. favorito, porque tens que, que ter distâncias, percepcionar as distâncias, a velocidade. Aquilo é muito giro, que é para depois derrubares o objeto. Uhum. E tens que ter força, porque o disco de metal é pesado. Agora já há uns discos de madeira, mas a gente ainda é mesmo os antigos, os de metal. A coisa ideal é ter mesmo a dificuldade em lançar aquilo. A gente é para ter, não é para ter só dificuldade, né? É para aprender como é que se há de Depende, se lançar. depende das pessoas que estiverem a jogar. Sim. A gente tem quatro em madeira que damos conforme a pessoa que estiver a jogar. Se tiver uma criança a pegar A num gente mais dá pesado, madeira, coitado. sim. A gente dá os de madeira. Os adultos normalmente é malha de metal. De ferro, não é metal, é ferro. Mas Eles têm sim, mais mas força. isso é muito giro. E ligares aqui ambos os jogos pedagógicos, os jogos tradicionais e os jogos lúdicos, e tornares aqui as aulas mais divertidas. Não podem ser todas, porque depois lá está, distraem-se. Pois, ahm, é ali para quebrar um bocado o ritmo e ajudar ali Sim, 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 sim. E para a ajudar a criança descansarem. também a descansar, a brincar e, sobretudo, a partilhar. Exato. Porque acho que hoje em dia as pessoas estão-se a tornar um pouco viradas para si. Uhum, E isto vem aqui ajudar um pouco e com a rapidez da vida, isto às vezes não é de propósito, com a rapidez da vida e com as dificuldades do dia a dia, e que os jogos pedagógicos vêm a trazer outra abertura para a criança. Porque as crianças às vezes chegam a casa e estão tão cansadas do dia escolar, não é? E quem uhum, diz crianças diz adultos. Imagina, tu és um adulto, queres sair da rotina do trabalho ou de formações, se trabalhas e estiveres a estudar ou estiveres só a estudar, queres sair da rotina. uhum. Mas percebes que tu tens uma grande dificuldade num certo tema. Vais procurar um jogo sobre determinado tema e vais jogá-lo. Tu, ao fim de uma semana ou duas, vais perceber que tu melhoraste muito melhor a tua memória em relação àquele tema. Tu conseguiste descobrir, se calhar, hum, áreas ou situações ou temas dentro desse tema que tu nem fazias ideia que existiam, e depois começas a também relacionar-te com os outros porque vais contar aos outros o que descobriste, e isso é super interessante. Tens ali uma partilha e se calhar a outra pessoa que está a ouvir-te falar ainda partilha a dela. Olha, afinal gostei Exatamente. deste jogo. Isto traz aqui uma descoberta e um raciocínio e melhora a tua cognição. Uhum, E acho que hoje em dia os jogos pedagógicos é uma área tão deixada para trás.
que é uma pena, porque isto tem imensa potencialidade. Uhum. E em voltar aqui na educação formal, ou seja, na educação do escolar, era fantástica, Era uma maneira de. porque melhora tudo. Uhum. Isto bem adaptado melhorava tudo. Também sei que é difícil, às vezes é complicado e percebo e não tenho nada a acrescentar em relação a isso. Mas não devia ser tão deixada para trás. Eu acho. Também temos muitas pessoas que estão viradas para as novas tecnologias. E acho que também podemos dizer que há um jogo que é o Tabletop Simulator, Sim, em que podemos fazer muitos jogos lá. Podemos criar os nossos próprios jogos no workshop desse jogo. E é maravilhoso porque temos lá muitos jogos que conhecemos já, feitos por pessoas maravilhosas no workshop. E podemos fazer os nossos próprios jogos ou até tipo, criar exatamente. Olha, novos. ainda bem que tocaste nisso, porque também é uma área que cada vez está mais em desenvolvimento e ainda bem. Que é As- a questão dos jogos tecnológicos. Eu não lhe gosto de chamar, uhum. como é que se chama? Dos jogos diz lá para mim, se achas favor. Tu percebes mais dessa área que eu. Uh, jogos no Dos computador, jogos online, jogos prontos, dos online, videojogos, sim, dos jogos. videojogos. Obrigada, estava mesmo a faltar a palavra, Eu ainda parecia que estava estava com o bloqueio. eu ainda estava a entender, eu ainda estava a entender muito bem o que é que tu querias que eu dissesse. Obrigada, é que eu estava mesmo. Olha, agora era eu que estava a precisar de um jogo pedagógico para desbloquear a mente. Uhum, Mas sim, os professores podiam usar mais os jogos online. Por exemplo, tens o Kahoot, que é uma plataforma fantástica para tu pôr lá questões e se calhar para crianças muito pequenas, né, não era muito não indicado. convém muito, mas por exemplo, a partir aí dos 11, 12 anos, que há crianças já com telemóveis, ou mesmo não Uhum, tivesse um telemóvel, o professor emprestava o dele, ou arranjavam-se uns computadores na escola para a uhum, turma, e os professores faziam umas questões nessa plataforma. Depois as crianças no computador ou no telemóvel tinham que responder. Isso era fantástico. Para os alunos do secundário ou até mesmo das escolas tecnológicas, uhum. isso era fantástico. Acho que era muito bom, sim. Eu, Ou- eu não me lembro se alguma vez fizemos assim um jogo desses na escola. Não sei eu sincero. garanto que nunca fiz, mas eu também venho de uma altura que isso não era muito utilizado. Redes sociais. As redes sociais no Só. geral, tecnologia no geral. Ainda sou do Eu. tempo que tinha um telemóvel daqueles que se abria e fechava, só para mandar mensagens e telefonar. Eu também tive, não te sintas assim tão mal. Eu também tive um. E sou da área em que começaram a haver os táteis. Os giros são alturas diferentes. Mas É, até jogos pedagógicos a gente não fazia muito na nossa altura. E só, olha, por exemplo, a gente não tem muita diferença de idade uma da outra. E só aí a gente vê a diferença que já há no ensino, de quando eu lá estava, há 15 anos, ou tu. até, Há 15 e mais, né? parecendo ou não, até temos um bocadinho de Sim, diferença de sim, sim, idade. sim. Mas, Mas era isso que ia dizer. Entre eu e tu já há uma diferença. E depois entre tu e também já não és muito nova. És nova ainda. Não és muito nova, credo. És nova. Eu obrigado também por me sou chamar mais nova. velha. Não é isso. Ah, entre a tua diferença, que não saíste há muito tempo da escola, para os novos alunos que ainda lá estão, né? Uhum, Ou que estão a começar, ou que estão a continuar, já há uma grande diferença. E pois há. só aí a gente percebe que se está a pensar no ensino e nas escolas e como é que se han de dar as matérias. Já estão a começar a adaptar mais a educação. Sim, isso para mim é fantástico. Uh, nós em Portugal também temos muita tendência de fazer muito o que os países nórdicos fazem. Por isso, se já está a acontecer aqui, Ser a se já Unia não. dos Nórdicos. Sim, se já está a acontecer aqui é bom porque já quer dizer que já está a acontecer muito noutros países da Europa. A Sim. atenção pela educação. Bem, olha lá, e também há outra questão que é, a gente somos países globalizados, não é?
e Uhum. multiculturais. A gente não é só já uma cultura, quer dizer, a gente nunca foi só uma cultura. Agora então, Principalmente na muito menos Europa. sentido faz. Sim, e agora muito menos faz sentido isso. Ainda bem que eu vejo cada vez mais os jogos educativos e jogos pedagógicos são inseridos para dar um tema, uma determinada É bom, disciplina. atenção, é bom conheceres a tua própria cultura e gostares da tua própria cultura, Sim, 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 mas sim. também é bom dares a conhecer a tua própria cultura. E principalmente em Sim, países sim. europeus em que as nossas fronteiras são praticamente inexistentes, só são em papel, para sabermos muito bem, mais ou menos como Na teoria. na teoria, exato. Mas conseguimos viajar sem passaporte, sem nada, então somos países assim mais misturados, vá. Nós que somos europeus. Nós europeus, atenção, logo faz mais sentido haver essa partilha mais de culturas, já que aqui a Europa também quer E se acho, tornar eu uma. acho, sim, acho que faz sentido em todo o mundo, não é só na Europa. Sim, temos que conhecer as Principalmente, culturas uns dos outros e respeitar as culturas uns dos outros. é isso que ia dizer. A gente tem que aprender, principalmente como seres humanos, a respeitar-nos uns aos outros e Uhum, as culturas. E, e não achar que porque no nosso país isto está a resultar e por acharmos que é este o método de ensino, que que- noutros países vai resultar. exato. A gente tem que fazer estes parênteses grandes, porque cada país é um país e cada cultura é a sua cultura e temos que respeitar as diferenças. E isso é que faz de nós o que somos, não é? Uhum. Eu acho Isto, muito, muito bom. a gente aqui está a fazer estes temas, né? Debater estes temas com a visão portuguesa, Exato. com a Até porque nossa são feitos visão. em português. Senão estávamos Exato. aqui a falar inglês. Né, com a visão de outros países, porque a gente não conhece os países todos, nem muito Uhum, menos as culturas todas, e não posso estar a falar por exemplo, por uma França ou por uma Alemanha, uhum, né? E exato. só estou a falar da Europa, nem vou para outros países fora. Países. Ah, até porque nós também temos uma visão muito europeia das coisas. Exato. Ahm, E eu não sou daquelas pessoas que diz que o meu pensamento é que é o melhor. Não. Eu faço isto conforme o que eu trabalho em Portugal. Se calhar a minha realidade, se eu trabalhasse, por exemplo, em Cabo Verde, uhum, ou Moçambique, ou Japão, se calhar a minha realidade era completamente distinta a esta que eu estou a falar contigo. muito provavelmente. Ao Brasil, por exemplo. Se calhar até eles têm outros métodos de ensino e não são tão Claro, formais. Ou são mais dedicados ao tecnológico. Ou exato. Ou não, só uma área, sabe lá, não sabemos. I mean, sabemos. pelo que sabemos do Japão é que eles têm que estudar até morrer. Até acham uma honra se tu morres no trabalho. É a Não única sei coisa se é que eu bem assim. sei mais ou menos. E mesmo assim, A gente não pode dizer isso pois porque não sei exato. se é bem assim. Não sabemos ao Só, eu certo. não É vivo só o que lá. passa. É só o que passa. Exato. A gente não vive lá, também não conhece a cultura japonesa mesmo a fundo. A gente não pode abordar esses temas aqui. Mas já sabem. Jogos pedagógicos são muito bons. Já, sim, mas os jogos. A gente agora fugiu aqui um bocado ao tema. Exato. Ah, os jogos pedagógicos, acho que. Era o que eu estava a dizer. Este tema veio um bocadinho na sequência do último podcast sobre a educação não formal. Uhum. E nas tuas andanças e formações, já fizeste algum jogo? Eu farto-me de fazer jogos. Eu, eu, sou, eu sou quase que mestre a fazer jogos em formações e És em um Dungeon atividades. Master. Aliás, eu sou mestre Cula, se faz favor. Ah, atenção. Eu e a minha equipa da associação. A gente tem um curso de mestre Cula, quem não sabe é com K-U-L-A, Ela é mesmo Cula, Dungeon Master. Temos que a sim. trazer para D&D. E basicamente é usar um baralho de cartas para educar. É um jogo pedagógico para educar as emoções. Neste caso é um jogo específico, é educar as emoções. Acho que já joguei isso numa das tuas formações. Já jogaste, de certeza. Acho que sim. Mas também costumo usar outros jogos, como por exemplo ah, jogos de break ice, é quebra-gelo. Uhum. Uhum.
Energizers. Energizers, esse então para início das atividades e das formações é fantástico, porque acorda-te, Uhum. ah, faz-te ali proporciona-te ali um momento de risadas com alguns dos jogos, E algumas estimula diz. com algumas coisas que fazes errado ou. Exatamente. Estimula-te o pensamento, porque se for uma formação, por exemplo, comece logo às 9 da manhã, Ixi. num dia de chuva e ao fim de semana, acordam-te, porque não Uhum. estás mesmo com vontade nenhuma de estar ali. Gostavas era de estar na caminha com a tua família, Quentinha. quentinha, e acorda-te, dá-te ali uma sensação de reconheceres o espaço e de perceberes o espaço e as pessoas que estão ao teu redor. E depois, durante as formações, dependendo dos temas, temos também vários jogos a meio das formações. Porque a gente gosta muito de dar formações, a parte mais formal, porque Hum. essa é essencial e não podemos fugir dela. Mas depois, nessas 8 horas de formação que nós damos, por exemplo, num dia, pelo menos o início logo da manhã, depois da hora do almoço, antes de começar, também fazer aí o energizerzinho. Depois, a meio das 2 primeiras horas, por exemplo, fazes 2 horas de manhã, fazes o energizer, fazes um jogo a meio, depois fazes as outras 2 horas. Uhum. Claro que isto não é bem assim, né? Acaba sempre por ser, em vez de ser 4, acaba sempre por ser para aí umas 3 horas e meia. E depois do almoço, começas também com o Energizer e a meio tens ali também um jogo, mas sempre adequado à matéria que nós estamos a dar. Se for o jogo, se estivermos a dar uma matéria sobre inteligência emocional, tu vais fazer um jogo pedagógico na área das emoções. Se estiveres a dar um- uma atividade, por exemplo, como procurar emprego ou como se apresentar numa entrevista, tu vais dar Uhum. um jogo pedagógico na área da, da apresentação corporal, por exemplo. Hum. Nunca Faz vai mais ser o sentido. mesmo jogo em todo. Exato. Tu és capaz de vir a uma formação e dizer, epá, eu gosto mesmo dos jogos que, que ela faz. Depois vis a outra formação e pensar, epá, mas eles já fizeram um jogo diferente desta vez. É normal. Ainda maravilha. E até Há mesmo às sempre que vezes ter coisas dentro das novas. Exatamente, e às vezes até mesmo dentro dos próprios temas, por exemplo, educar as emoções. A gente é capaz de fazer jogos sempre diferentes de informações, em todas as formações. Fazemos, se calhar, o jogo cooler, depois no outro já estamos a fazer, por exemplo, artes, no outro já estamos a fazer um jogo de música, relacionado com música, e por aí adiante. Que é esta a beleza dos jogos pedagógicos, é que tu consegues transformá-los conforme a tua necessidade e conforme a turma que tu tens, ou as pessoas que tu tens à tua frente. Porque também tens de perceber que às vezes há turmas que não vale a pena estar a fazer energizers, ou por exemplo, não vale a pena estar a fazer jogos educativos e ficas só com os energizers, ou então tiras os energizers e ficas só com os jogos educativos. Depende. Lá está, é adaptares o conteúdo à turma que tu tens. Uhum. E eu digo turma não é só de jovens, atenção, também temos turmas de adultos. E isto também resulta muito bem com adultos. E que, por incrível que pareça, resulta muito bem com adultos. Às vezes são os que entram mais na coisa. Sim, é os adultos. Normalmente é os séniores. Uhum. Adoro trabalhar com séniores nesta área. Depois tens as crianças, que ainda não estão moldadas à vergonha social. Hum. Os mais difíceis, sem dúvida, são ali os adolescentes e ali os jovens adultos. Ainda têm muita pressão social, digamos assim. Uhum. Pressão dos pares e sentem muita vergonha às vezes de se abrirem ou de fazerem certos movimentos. Mas os séniores é fantástico. E ver séniores a jogar com crianças, Uf, ainda melhor. isso é Ai, fantástico. peço desculpa. As pessoas que ouviram. Olha, ah, não ouvi. Estava aqui te entretido a falar que não sei o que é que tu fizeste, mas estás desculpada. Fala lá. Tu? Ok, é este. Recebi uma notificação e pela maneira como eu estou a gravar isto ouve-se. Peço desculpa. Ai, não ouvi. Deixa lá. Eu Ah, também estou a fazer barulho com a garrafa d'água e com a caneta e. não se ouve nada. Peço desculpa às pessoas que ouviram.
Ela estava a falar, não vou conseguir cortar. Por isso, gostem do meu som de notificação. Não, não foram vocês, fui mesmo eu. Recebi uma notificação, por isso não se assustem. Estavas a falar do quê? Estavas a dizer adultos a fazer jogos com Adu- crianças. Sim, séniores. Também são adultos. Sim, Também são sénior. São adultos. sempre Pronto. adultos. Passas de um Este ponto que podcast és hoje sempre está. adultos. Este podcast está a correr muito bem. Portanto, Correm todos bem. Todos bem. mas é Ahm, mesmo. A ideia destes podcasts é assim, ser uma coisa informal, mais aberta, pouco planeada. um pouco planeada. É o Aí, que vem à cabeça. Isto, em vez de ser DIY, por isso é que é DIY podcast. exato. Não, por acaso é DIY Talk Podcast, mas não falam. É parecido. A intenção é o do it yourself. Exatamente. E aqui para terminar, queres deixar aqui mais alguma coisa? Quero sim. Quero Ok. que se tiverem dúvidas, questões, algo a acrescentar, podem nos sempre contactar pelas nossas redes sociais, tanto Uhum. Facebook como Instagram, o YouTube, o Castbox, que é onde a gente também põe outra Pera. plataforma que a gente põe Ok. podcast. E ainda nos podem contactar por e-mail em libermente.associação.gmail.com. Vai ficar tudo na caixinha por baixo do vídeo. Onde quiser que estejam a ouvir, vai lá estar a informação toda. Sim. E por Uhum. favor, continuem-nos a seguir que havemos ter mais temas, não só sobre educação, mas também sobre a Tudo. realidade mais a realidade mais concreta, digamos assim. Isto também é uma realidade concreta, mas é mais a ver com desemprego, com o nosso pensamento do eu ser eu, porque é que eu sou eu e não sou outra pessoa. Uhum. As nossas construções identitárias. E acho que vão ser podcasts muito engraçados. Sigam as nossas redes sociais, Sim. Faça o porque favor. vamos ter muitas novidades agora no próximo mês. Uhum. Sim, muitos projetos bons a acontecer, com Uhum. equipas muito giras, uh, com a equipa da Libermente, que forma a nossa associação e que sem eles nem éramos ninguém. Somos uma equipa muito gira. É o que interessa. Sim, e que sem eles e sem a sua força de vontade e sem a sua colaboração não éramos, não conseguimos chegar onde estamos e sem vocês, claro, continuem-nos a seguir, porque sem vocês também não poderíamos continuar a fazer os podcasts, teríamos audiência. Quer dizer, a gente podia os fazer, mas não servia de muito. É só aquela uma pessoa é bom. Exatamente. O nosso lema é esse. Se a gente conseguir atingir uma única pessoa, já fizemos o nosso trabalho. Foi uma meta Foi bem atingida. exatamente. Porque a gente acredita que essa pessoa depois vai influenciar outra pessoa. Exato. E vai criar aqui uma bola de neve de boas ações e boas práticas. Uhum. E muito obrigada por terem vindo. Por terem vindo, não, peço desculpa, por estarem a ouvir este podcast. E muito obrigada a ti por vires também. Obrigada e obrigada a ti também por servires de host aqui Uh, yeah. destes podcasts. Uh, Obrigada a toda a gente que ouviu e que tenham uma boa continuação de tarde, ou de dia, ou de noite, à hora que tiverem a ouvir. Muito Um bom obrigado por dia. assistirem. Obrigada. Até à próxima. Até à Beijinho. próxima. Beijinhos.